Aleluia. Boa noite, irmãos, tudo bem? Essa nossa reunião de quinta é uma reunião que a gente gosta de deixar bem livre, uma reunião de oração, de intimidade, de comunhão com o Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês sobre isso que a gente está cantando, sobre essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. Hoje, ao longo do dia, estava pensando muito nessa passagem aqui de Gênesis, e eu queria compartilhar um pouco sobre o coração de Deus. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do livro de Gênesis. Vocês sempre vão me ouvir falar sobre Gênesis. Porque o livro de Gênesis, para mim, ele começa com um casamento. Parece que Deus tem um plano para a história. E quando Moisés ele vai escrever o livro de Gênesis, quando que Moisés começa a escrever? Ele começa a escrever o Pentateuco a partir de quando o povo de Israel foi liberto do Egito. Eles tiveram um encontro com Deus ali no monte, e Moisés precisa discipular esse povo que foi liberto. Então Moisés começa a escrever o livro de Gênesis para discipular essa geração, que não era mais a geração que tinha entrado no Egito, mas assim a geração que tinha saído do Egito. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não vai explicar quem era Deus. Ele não vai querer de alguma maneira falar que Deus existia, porque eles estavam vendo o poder de Deus, eles sabiam quem Deus era. Então Moisés não se preocupa em explicar da onde que Deus veio, nada disso. Ele começa a escrever. Só que o livro de Gênesis, se você tem uma Bíblia aí, abra no capítulo 2 do livro de Gênesis. A história, ela começa com um casamento. Ela começa com a vida ali de Adão e Eva. Por que a história ela começa com um casamento? Porque nós cremos que ela termina com um casamento. Esse é o plano de Deus. Então, logo no começo da história, está falando de duas pessoas aqui que estão se unindo para ser uma família, gerar todo o povo futuramente de Deus, que seria a família de Deus. Então eu queria ler Gênesis 2, vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe para o homem, para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu o nome a todos, o gado, as aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E das costelas que o Senhor Deus havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, logo no início da história, nós temos aí um casamento acontecendo no início da história. Olha o que diz aqui, essa parte aqui, que diz assim: Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Onde mais nas Escrituras a gente vê essa passagem escrita aqui? Você consegue lembrar?
Onde mais na Bíblia tem essa mesma passagem aqui falando? Você está lendo aqui, miserável? Efésios 5, versículo 31. Diz assim, Paulo está escrevendo a carta a Efésios. Ele diz assim: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5, versículo 31 e 32. Eu queria que você entendesse muito que Paulo não está citando versículos à toa aqui, não está escrevendo versículos à toa a carta aos Efésios. Ele está citando Gênesis para falar um outro assunto. Ele está citando essa passagem de Gênesis aqui para falar de um outro assunto. E ele está dizendo que existe uma conexão muito clara deste casamento aí, do Adão e da Eva, com o relacionamento de Cristo e a igreja. Então, a gente viu que a figura do casamento, ela performa aqui, ela tem mostrado na narrativa bíblica, em toda a história bíblica, Deus fala sobre um casamento, um noivo, uma noiva. Nós temos o próprio livro de Cantares que fala sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a Bíblia, ela inicia com o casamento e ela termina com um casamento, porque me parece que no começo do plano e do propósito de Deus, Deus colocou um arquétipo, Deus colocou um protótipo, Deus colocou algo para nos sinalizar outra coisa. Quando nós lemos Apocalipse 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A história começa com um casamento em um jardim. E a história, ela termina com um casamento em uma cidade-jardim, a Nova Jerusalém. O fim da narrativa bíblica é uma noiva preparada, sendo apresentada pro filho. O fim da história é uma noiva dizendo: vem, junto com o Espírito. É uma noiva trabalhando, tendo a mesma vontade, tendo os mesmos sentimentos que o Espírito. É uma noiva madura que trabalha pela mesma coisa. O Espírito e a noiva dizem: vem. Os dois desejam a mesma coisa. Este aqui é o maior evento da história. Este aqui é o maior evento comemorativo de todas as eras. Nunca houve e nunca haverá um evento maior que esse. Pense que todos os anjos vão estar reunidos, todos os santos ao longo da história vão estar reunidos, e a Bíblia diz com vestes brancas, que são os seus atos de justiça. Todos estarão plenamente alegres e santificados diante de Deus, com um banquete posto para comemorar as bodas do Cordeiro. Acho que a gente não consegue imaginar, né? Esse é o maior evento da história. Então, se no final da história existe um casamento acontecendo, existe um chamado hoje, e nós deveríamos de nos aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre nós, a Igreja de Cristo, sermos a noiva de Cristo. E quando nós falamos de devoção, ou quando nós falamos de extrema devoção, ou quando nós falamos do amor do noivo para a noiva, existe um elo que nós precisamos entender, que esse noivo é alguém que tem paixão pela sua noiva.
que Ele tem zelo pela sua noiva, que Ele ama a sua noiva. Então me parece que esse aspecto aqui de Cristo, ele vem muito além do Novo Testamento ali. Parece que Deus já estava mostrando no início da história esse aspecto de Cristo ser o noivo e a igreja ser a noiva. E Paulo vai dizer que grande é esse mistério. Apocalipse 19, versículo 7, vai falar sobre esse dia que nós chamamos as bodas do Cordeiro. E João está escrevendo aqui, ele diz assim, Apocalipse 19, versículo 7, ele diz: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou, e lhe foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as suas obras justas dos santos. E me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então João está escrevendo, e me parece que ele está querendo enfatizar bastante isso, que ele diz: alegremos, exultemos. Eu não sei o que é maior, que se alegremos é maior. Depois ele fala exultemos, depois ele fala e demos a glória, porque chegou o momento. Parece que chegou o dia, parece que chegou aquilo que todo mundo estava aguardando. E ele diz que esse dia é chamado das bodas do Cordeiro. E quando nós falamos sobre devoção, estar devoto a alguém, estar extremamente apaixonado por alguém, isso não é uma troca. A gente não tem como trocar com Deus isso. Paulo vai explicar isso lá em Romanos 11:35. Ele diz assim: quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que lhe seja restituído. Então a devoção, a nossa entrega a Deus, a nossa alegria de talvez estar hoje aqui cantando, adorando, não é uma troca, porque eu nunca vou conseguir pagar por essa troca, porque o que Ele nos deu é infinitamente maior do que aquilo que nós merecíamos, daquilo que nós temos para dar para Ele. E quando a gente olha Gênesis capítulo 1, a gente pode ver, falar muito sobre a criação de Deus. Ali em Gênesis está exposta o poder de Deus. Deus criou todas as coisas. E muitas pessoas, ao estudar talvez o livro de Gênesis, podem ficar meio perdidos e focar um pouco no aspecto científico da coisa. Onde que estão os dinossauros ali que eu não vi? Como é que é esse negócio de água e tudo mais. Mas a gente pode ter vários aspectos do livro de Gênesis e deixar desapercebido uma coisa, que essa liberação toda do poder de Deus ali em Gênesis é apenas Deus está tendo um propósito muito específico ali. Deus está manifestando o seu amor em Gênesis. Porque para um pouco, Deus está criando uma série de criaturas ali em Gênesis, e aí Ele está arquitetando um lugar, uma cidade, o Éden. Ele está construindo um ambiente vasto, meio complexo às vezes, e aí Ele cria esse lugar para que uma nova raça de seres passam a viver nesse lugar, passam a interagir. E talvez interagir não é a palavra certa, mas imagina que Deus está criando alguém agora para ter comunhão com Ele. E o que acontece? Deus está criando alguém para ter comunhão com Ele. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Para o quê? Para que Deus está criando? Para que Deus está criando alguém que é a imagem e semelhança dele? Para se relacionar com Ele.
Então, muito mais que o poder de Deus ali em Gênesis, Deus está amando em Gênesis. E essa palavra comunhão não é o que a gente tem com os nossos irmãos. Eu estou tendo comunhão com os irmãos aqui. Comunhão, na verdade, é um relacionamento íntimo. Deus criou eu e você para um relacionamento íntimo. Então, o livro de Gênesis não é muito sobre o poder de Deus. Na verdade, é o quão longe Deus pode ir por causa do seu amor, por causa de um coração apaixonado. Então a história, ela se inicia com um noivo e uma noiva governando em um jardim. Porque na verdade, ela é exatamente dessa maneira que ela termina. Um noivo e uma noiva em uma cidade-jardim, governando sobre todas as coisas. Então Adão e Eva, eles funcionam como um arquétipo, como uma moldura para nós, como uma história, porque é isso que Paulo está dizendo aqui. E Paulo diz que é grande esse mistério. Então, Adão e Eva, eles realmente existiram, tá bom? Não é uma história fictícia, mas eu queria olhar a história de um outro ângulo agora, de como que a história de Adão e Eva simboliza a história de Deus para nós, o desejo de Deus para nós. Então, se você está aberto aí em Gênesis, volta um pouquinho no capítulo 1, no versículo 26. Ele disse assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Então Deus colocou lá o homem e a mulher para quê? Para que eles governassem sobre o jardim, ok? Olha o que diz Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é quem participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão durante os 1000 anos. Gênesis e Apocalipse são livros muito parecidos, né? Um é primeiro e o outro é o último, mas eles falam de uma mesma coisa. Parece que Deus está colocando Adão e Eva ali para governar sobre um jardim. E em Apocalipse diz que a noiva e o cordeiro de Deus, Cristo, vão reinar também. Então quando Deus cria o homem, cria o Adão do pó da terra, Ele cria o homem ali para que ele pudesse viver para sempre. Para sempre. Ele cria o homem para que o homem pudesse viver para sempre. E essa criação do Adão é um pouco estranha, porque o capítulo 2 vai dizer como que é essa criação. Ele diz assim, Gênesis 2, 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então vamos lá. A história de Adão e a história de Eva, ela me fascina muito, porque Deus ele está criando todas as coisas, mas de repente Ele diz que Ele vai criar o homem do pó da terra, certo? Então Adão está totalmente ligado com a terra. Adão era esse, o homem é esse que ele foi moldado. Então nós temos necessidades naturais, por exemplo, de nos alimentar, de respirar e tudo mais. Mas aí Deus, nesse processo da criação do homem, Ele coloca a vida dentro de Adão. Como que Ele faz isso? Através do seu sopro. Deus sopra vida dentro do homem. Então, a maneira que Deus está criando o homem aqui é totalmente diferente de tudo que Ele havia criado. E soprar o Espírito de Deus, o Espírito dele dentro do Adão, implica que Adão tinha também agora uns elementos sobrenaturais.
Adão era esse que tinha uma ligação com a terra, porque ele foi criado do pó da terra, mas ele é o único ser criado que também poderia se relacionar com Deus, porque Deus sopra em Adão o seu espírito. Então Deus tem um propósito glorioso nessa criação. Ao criar o homem e a mulher, Deus cria o homem e a mulher como esse protótipo, essa realidade. Então o homem e a mulher, ele é o único ser criado que neles contém essas duas realidades: a ligação com a terra e a ligação com Deus. O que acontece? Efésios 1, versículo 9, diz assim: e fez conhecer com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tantas as que estão no céu, como as que estão na terra. Cristo é esse elo de conexão entre os céus e a terra. E qual que é o propósito final de Deus? Convergir em Cristo todas as coisas. A criação, na criação, Deus revelou a bondade dele sobre nós. O que acontece na criação é que quando Deus está criando todas as coisas, nós podemos perceber que existe uma ordem de Deus. Em Gênesis 2, versículo 9, diz que o Senhor ele fez brotar do solo todo tipo de árvore, e aí que era boa para o alimento. Então Deus ia criando uma árvore, e ele diz como essa árvore iria multiplicar, que essa árvore iria multiplicar através da sua semente. Então toda a criação Deus foi criando dessa maneira. Existia algo que Deus falava e criava, e a partir de como essa criação iria se multiplicando, era a partir da sua semente. Só que aí, me parece que tudo Deus ia dizendo que era bom. Então Deus criou os animais, Deus criou as árvores, as suas sementes, Deus ia criando todas as coisas, e Ele dizia que era bom, que era bom, que era bom. E a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra não é bom. Deus olhou e viu que não era bom que o homem vivesse só. Então me parece que Deus estava apontando para algo. Não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Então Gênesis 1, versículo 11 diz assim: disse Deus, produza a terra vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas, segundo a sua espécie, deem fruto, cada uma com sua semente sobre a terra. E assim foi. Então existia sempre uma criação original, e essa criação original, ela dava sementes, conforme ela fosse produzindo. Então assim foi a criação de Deus. Deus criava algo e tinha sempre uma semente, propagar essa criatura. E essa frase aqui nesse versículo, nesse capítulo, ela é repetida mais ou menos 10 vezes, tá bom? E ela vai se aplicar aos animais, às árvores e tudo mais. Deus criava um original e depois as suas sementes iriam multiplicando aquele original que Deus criou. Porém, nós chegamos onde eu queria chegar, no versículo 26, e me parece que de uma forma um pouco estranha, dramática, está acontecendo algo diferente aqui, porque uma nova espécie vai ser criada. Mas o que acontece é que essa espécie que está sendo criada, ela não está criando a partir de um original, ela está sendo criada a partir do próprio Deus. Ou seja, existe agora um original que não foi criado anteriormente, que é a própria pessoa de Jesus. Um original que não foi criado.
Então o homem é aquele segundo a espécie. E esse parece ser o grande escândalo da criação. Porque o versículo 26 que nós lemos diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal que rasteja, sobre a terra. Parecia que a criação de Deus ali em Gênesis era algo muito simples. Deus criava uma plantinha e falava assim: olha, agora multiplica segundo a sua semente. Deus criava um animal e falava: agora multiplica sobre a sua semente. Mas aí de repente Deus para a criação e lhe diz: espera aí, agora o que eu vou criar é segundo a minha imagem. Eu sou o original e essa criatura vai ser segundo a minha imagem. Então percebe que existe uma mudança muito drástica aqui na criação. Imagina que me parece que os anjos estão assistindo, né? E eles estão ali cantando e os anjos, olha, Deus está criando e tal, Deus está... Aí, opa, peraí, tem uma ordem que Deus está criando aqui certinho as coisas aí. Agora o anjo, que quer dizer anjo, está falando, Deus está dizendo que o que ele vai criar agora é a partir dele. Você já viu um versículo na Bíblia que diz que os anjos cantavam enquanto Deus fazia a criação? Já leu? Difícil, né? Jó 38, versículo 7. Jó 38, versículo 7 diz assim: enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Esse capítulo de Jó está falando sobre a criação de Deus. As estrelas matutinas aqui estão falando que são os anjos. O contexto dessa passagem é: enquanto Deus estava criando todas as coisas, por isso que eu gosto do livro de Gênesis, os anjos estavam assistindo. Enquanto eles assistiam, eles cantavam, eles se alegravam nesse processo em que Deus estava criando todas as coisas. Então, vamos lá, os anjos estão ali vendo que existe um processo, Deus está criando algo, Deus tinha um padrão, tinha os peixes ali, os animais, o gado, e de repente, Deus vai criar alguém conforme a sua espécie. E aí eu acho que os anjos, na minha cabeça aqui, não está escrito na Bíblia, eles param, mas peraí, o que está acontecendo? Isso é algo grandioso. Isso é algo, quem é essa criatura que Deus está criando para que se relacione com Ele? Quem é essa criatura? Então a criação do homem, ela parece ser um escândalo aqui no livro de Gênesis. Deus estava criando um ser totalmente diferente daquilo que Ele estava criando. Ele era um ser que fosse capaz de se relacionar com Ele, se relacionar no sentido de intimidade. Então, quem é esse ser que Deus está criando? Quem é o homem e a mulher que Deus está criando ali? Para que eles servem? Efésios capítulo 3, versículo 8 e o 11 diz assim: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, nós fomos criados para manifestar a multiforme sabedoria de Deus aos outros seres, inclusive aos principados e potestades. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Consegue entender um pouco a criação
o escândalo que está sendo o livro de Gênesis. Por que que Deus criou o homem e a mulher? Me parece que quando Deus cria o homem, e Ele diz assim, façamos o homem, então Deus diz mais uma vez, não é bom que o homem viva só. Só que Ele diz isso e manda o homem chamar todos os animais. E aí, nós chamamos essa parte da escritura da angústia de Adão. Porque Deus falou assim, Adão, não é bom que o homem viva só. Agora vai dar nome aos animais. E aí chegava um animal lá e falava, boi, vaca, sua fêmea, cachorro, a fêmea. Mas não se achava ninguém adequado ao homem. Não se achava ninguém que era da mesma espécie que o homem. E alguns caras foram estudar e diz que só esse momento de Adão aí, não sei se Adão era CLT, mas eles falam que demoraria em torno de 5 a 6 meses para Adão dar nome a todos os animais, seres vivos que existem. Então imagina, Adão estava ali dando nome aos animais, mas ele olhava para ele e não havia alguém semelhante, que era adequado a ele. Provavelmente Deus estava expondo o seu coração ali, o coração do seu filho, desejoso em ter uma noiva. E o que acontece é que esse Adão, Deus ele dá em Adão, derrama sobre Adão um sono profundo. E a partir desse sono Deus retira uma costela dele, e a partir da costela de Adão nasce a mulher. Se nós formos olhar para Cristo, este sono representa a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, a criação dessa noiva, a geração dessa noiva. E o que Adão ele fala quando ele vê a mulher? Essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Imagina Deus vindo apresentar a mulher para Adão. Olha, Adão, essa aqui é a mulher. E Adão, na hora que ele vê a mulher, ele diz, essa é agora, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Imagina o pai vindo apresentar a sua noiva no dia das bodas do Cordeiro, a noiva de Cristo, que tem o mesmo sentimento, que tem o mesmo desejo, que, como o Gênesis está dizendo aqui, é adequada, que é da mesma espécie. Nós somos a noiva de Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui sobre Cristo e a igreja, sobre o Adão e a Eva, é exatamente isso. Nós precisamos ter os mesmos desejos que o Espírito, nós precisamos ter o mesmo desejo que Cristo. Então, quando nós falamos de ter devoção, de estar em comunhão com Deus, de estar em comunhão com Cristo, é nesse lugar que nós queremos chegar, é nessa interação que nós queremos chegar, é nesse destino que nós queremos chegar. João 17, versículo 21, Jesus está orando ao Pai. Quase toda reunião eu leio essa passagem, mas ele diz assim, para que todos sejam um, assim como tu és, ó Pai, em mim, eu em ti, que nós também estejamos, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviastes e me amastes, assim como me amaste. Jesus está dizendo que o Pai nos ama com o mesmo amor que Ele amou o Filho.
que o mundo reconheça que me enviaste e os amastes, assim como você me ama. A nossa criação não foi uma criação, Deus não nos criou para ser alguém diferente daquilo que Ele criou Adão e Eva. Deus nos criou para intimidade, Deus nos criou para o seu relacionamento, para que nós cheguemos à maturidade de Cristo, para que nós cheguemos ao mesmo desejo, ao mesmo destino, à mesma vontade que tem o Espírito. Qual que é o objetivo das nossas vidas? Ser bem-aventurado. Porque João diz que bem-aventurado é aquele que participa das bodas do Cordeiro. Então, quando nós estamos gastando dias como esse, uma quinta-feira fria, que nós podíamos estar tomando sopa em casa, fazendo qualquer coisa, nós não estamos aqui marcando um dia na agenda e tudo mais. Nós estamos aqui nos oferecendo ao Senhor, dizendo: Senhor, nós queremos ter mais comunhão com você, porque foi para isso que nós fomos criados. O pecado nos afastou desse lugar da presença de Deus, mas nós estamos aqui fazendo um retorno ao Éden, mas não no lugar físico, apesar que nós acreditamos que esse lugar físico nós vamos retornar um dia, mas nós estamos retornando a esse lugar da intimidade com Deus. E Paulo vai dizer que isso é um grande mistério. Adão e Eva se uniram para uma só carne, e Cristo e a igreja também vão se unir para um único propósito. Deus nos chamou, e eu acho que Davi, ele expressa um pouco isso no Salmo. Ele diz assim: Senhor, quem é o homem? Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? A graça e o amor de Deus é algo que talvez a nossa mente ela não consegue imaginar, a nossa mente não consegue compreender, e parece que todos os dias nós temos que ser lembrados da onde que o Senhor nos tirou e para onde que Ele nos carregou e para onde que nós estamos, qual a nossa posição em Cristo, a nossa posição de sermos filhos, a nossa posição de crescermos nesse amor. Parece que nós estamos cavando um lugar, e esse lugar é aquele lugar que vai dizer que 1 Coríntios diz que o amor dele é profundo, o amor dele é alto, é largo, e parece que nessa imensidão nós nunca chegaremos no poço, no final, mas nós vamos conhecer cada dia mais e mais e mais e mais. Então nós não estamos à toa hoje aqui, nós não estamos perdendo um dia da semana, ou nós não estamos batendo o nosso ponto aqui, o nosso cartão. Nós estamos gastando as nossas vidas em conhecer mais, em ter mais intimidade. Senhor, eu não senti um arrepio hoje, eu não senti um calor, eu nem ouvi tua voz, mas eu estou aqui porque eu quero te conhecer mais, porque eu quero ter mais intimidade com você. Eu quero diminuir para que Cristo venha crescer dentro de mim. É impossível você não chegar perto do noivo e não ser afetado por esse sentimento do noivo. É impossível você não chegar mais perto de Jesus e não ter a sua vida transformada. Porque homens e mulheres ao longo da história que tiveram um encontro com a glória de Deus, tiveram a sua vida transformada. Isaías teve a sua vida transformada quando ele viu aquele que está sentado num alto e sublime trono. E o nosso desejo é, todos os dias, estar na presença dele, seja da maneira como ele quiser vir. Nós estamos ali, esperando, aguardando. Se o Senhor derramar um avivamento nesses dias, nós estamos no lucro. Mas se Ele não derramar, nós continuamos no lucro. Nós estamos perseverando pela Sua presença, buscando aquilo que é mais importante. A noiva
esse aspecto da noiva de Cristo, é essa que está se preparando para o casamento. Nós, a Igreja de Cristo, estamos nos preparando para esse dia. É para isso que nós estamos vivendo hoje aqui. E a Bíblia diz que ela vai ser vestida com linho finíssimo, que são os seus atos de justiça. Nós estamos nos preparando para esse dia. E como que nós nos preparamos para esse dia? Tendo o mesmo desejo, a mesma vontade. Por isso a minha oração nessa noite é que o Senhor coloque cada vez mais um desejo, coloque cada vez mais uma ferida de amor pela sua presença. Eu queria que nós orássemos essa noite ainda. Existem coisas que é muito difícil a nossa mente compreender. Me parece que Deus vai desvendando aos poucos, vai abrindo nossos olhos, vai nos dando conhecimento. Existem coisas que é difícil para a gente acreditar, mesmo elas estando escrito nas Escrituras. Nós duvidamos de muitas coisas, ou a gente tenta filosofar, ou dizer, não é bem assim, não é bem assado. Mas eu acredito que a gente não pode entender o mínimo. Quando Davi, quando Deus falou para Davi que da descendência dele iria vir um rei que iria governar para sempre, nós precisamos entender que Davi entendeu literalmente que existiria um rei. Quando Paulo está falando sobre essa união de Cristo e a igreja, nós precisamos entender que existe sim uma união. Então, quando a gente olha algumas passagens bíblicas, ainda que na nossa mente a gente não consiga compreender totalmente, nós podemos deixar o Espírito Santo revelar a nós. Podemos deixar o Espírito Santo convencer o nosso coração e nos falar daquilo que é a vontade do Pai. A vontade do Pai expressa de Gênesis a Apocalipse é o desejo do Pai de dar para o seu filho uma noiva. A vontade do Filho é dar para o Pai uma família e uma morada para o Espírito. Deus não nos criou para estarmos longe dele. Deus não nos criou para estarmos afastados da sua presença. Isso foi o pecado que fez. Quando Adão e Eva saíram do jardim, a pena para o seu pecado era a morte. Mas eles não morreram, porque a morte era o lugar de estar afastado da presença de Deus. O desejo de Deus é que nós estejamos na sua presença. O desejo de Deus é ter comunhão conosco, ainda que nós nos achamos indignos. Cristo é o acesso, Cristo é a porta, Cristo é o caminho. Senhor, nessa noite eu oro, Pai, para que mais uma vez o Senhor derrame o Teu amor sobre nós. Nós queremos ser esses que Paulo fala, Senhor. Nós queremos nos entregar como um sacrifício vivo na Tua presença, Senhor. Nos dar por inteiro e por completo, Senhor.
Nós queremos retornar o nosso coração a você, Senhor. Nós queremos nos converter com tudo que temos e com tudo que somos, Senhor. Dá-nos um novo coração, Senhor, para te amar acima de tudo, Senhor. Levanta uma noiva nesses dias que tem os mesmos sentimentos que o noivo, Senhor. Levanta uma noiva nesses dias que te ama, Senhor. Levanta uma igreja que te ama, Senhor. Levanta uma noiva que tem os mesmos desejos que o noivo, Senhor. Levanta uma noiva, Senhor, Cristo, tu és a minha porção.